terrível. Semana Santa 2025. Revelação chocante sobre o que está por vir. Entenda agora. Algo muito grave vai acontecer na Semana Santa. Você sente esse arrepio que corre pelas costas? Não é só o vento, é o aviso. Algo invisível, mas pesado, está pairando sobre nós. A Semana Santa de 2025 não será como nenhuma outra. Há sussurros, há presságios, há lágrimas silenciosas que ainda nem escorreram. O mundo parece igual por fora, mas quem sente, quem reza, quem acorda no meio da madrugada com o coração disparado, sabe que tem algo errado vindo por aí. Não é exagero, é um aviso que já começou a ser sentido por quem tem sensibilidade para o espiritual. Talvez você já tenha notado. Sonhos estranhos, silêncios que pesam mais que palavras, notícias que parecem rotineiras, mas deixam um gosto amargo que ninguém sabe explicar. Não ignore esses sinais. Eles não estão aí por acaso. Há algo sendo movido no plano espiritual, e o reflexo aqui na Terra será devastador. Esta não é uma previsão qualquer. É um alerta que, se você ignorar, poderá se arrepender amargamente depois. A Semana Santa de 2025 vai abrir uma ferida antiga, e muitos não estão preparados para ver o que vai sair de dentro dela. Essa mensagem é para você, que já cansou de ver tudo se repetindo, que já chorou no silêncio porque sentia que ninguém te ouvia. Deus está tentando falar e muitos estão surdos de propósito, mas você não. Você ainda escuta, você ainda sente e por isso está aqui. Não pense que é coincidência. Nada é. Você precisava ouvir isso, porque quando a verdade vier à tona, vai ser tarde demais para dizer eu não sabia. E o pior, muitos vão se arrepender de não terem prestado atenção agora. Você precisa continuar até o fim, porque o que vou te revelar não é apenas uma história, é um espelho, um reflexo da nossa fé, das nossas omissões, do silêncio dos que deveriam falar e da hipocrisia dos que falam demais. A dor não vai vir do que será feito, mas do que deixamos de fazer. A maior tragédia não é a cruz, é o desprezo por ela. E nesta Semana Santa, o céu vai mostrar isso com sinais que nem todos conseguirão suportar. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Lembro-me de quando tudo começou a mudar. As procissões estavam menores. Os olhares estavam frios. Ninguém mais sentia o peso dos passos de Jesus carregando a cruz. As pessoas só queriam fotos, encenações, aplausos. Mas a dor foi esquecida, como se não importasse mais, como se ele tivesse morrido por nada. E é aí que mora o perigo. Quando esquecemos o motivo do sacrifício, abrimos espaço para o caos. As velhas igrejas da Polônia, aquelas que sobreviveram à guerra, às perseguições, ao tempo, agora choram em silêncio. Você já sentiu isso? Já entrou numa igreja e parece que o ar ficou mais denso? Não é imaginação, é o Espírito Santo tentando gritar por entre os altares abandonados. Mas os corações estão tão cheios de pressa, de ruído, de orgulho, que não ouvem mais. A fé virou enfeite de domingo, mas nesta Semana Santa, Deus não vai aceitar ser decorativo. Ele vai se manifestar de forma tão intensa que até os que zombam vão tremer. E não vai ser com fogo ou trovões, vai ser com o silêncio. Aquele tipo de silêncio que ensurdece, que faz a alma chorar mesmo sem lágrima. Aquele tipo de silêncio que parece carregar 1000 vozes de anjos e 1000 lamentos de santos. E só os que têm fé vão entender o que está acontecendo. Se você está ouvindo isso agora, é porque faz parte do pequeno grupo que ainda se importa, que ainda acredita. E é justamente por isso que precisa se preparar. As trevas não virão com monstros, mas com distrações, com justificativas, com falsos líderes vestidos de cordeiro. E muitos vão seguir esses homens sem saber que estão sendo guiados direto para o abismo. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir.
A cidade de Jerusalém já está em tensão. Os portões antigos guardam segredos que nem os arqueólogos ousam revelar. Mas os profetas sabem, os anciãos sentem. Há uma força que está sendo despertada ali, no mesmo chão onde o sangue do Cordeiro escorreu. E o mais impressionante, os sinais estão se repetindo. Estrelas que não deveriam aparecer, animais que se comportam de forma estranha, vozes que surgem nas vigílias da madrugada. Há um monge no mosteiro de Jasnagora que já parou de falar. Ele viu algo, algo que o deixou sem palavras. Ele apenas ora, e chora, e escreve. Mas ninguém entende o que ele escreve. São símbolos, figuras, nomes antigos. Alguns dizem que é um novo livro de lamentações. Outros, que ele foi tocado por uma visão divina. Só sabemos de uma coisa: depois do que viu, ele não foi mais o mesmo. E será que nós vamos continuar os mesmos, mesmo depois do que está por vir? Mesmo quando os céus escurecerem no meio do dia? Mesmo quando o vento soprar frio numa tarde de calor? Mesmo quando os sinos tocarem sem ninguém puxar a corda? Deus está avisando. Mas será que você está disposto a escutar ou prefere continuar no conforto da ignorância? Os que zombam agora chorarão depois. E você, que hoje se sente sozinho, será aquele que sustentará outros com sua fé. Por isso você não pode fraquejar agora. Não é o momento de desistir. É o momento de orar como nunca. De jejuar como se sua alma estivesse em perigo. Porque está. Todos estamos. Mas há uma chance. E ela vem com sangue, com cruz e com fé verdadeira. Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Naquela sexta-feira, o céu chorou. Não foi uma chuva comum. Foi um pranto vindo do alto. As nuvens se rasgaram como véu de templo, e até os soldados romanos acostumados com mortes e execuções ficaram paralisados. Não era só mais um. Não era só mais um crucificado. Era algo mais. Algo que fazia o chão tremer sem terremoto, que fazia o ar pesar sem vento, que fazia a alma estremecer sem entender por quê. As mulheres que estavam ali não choravam apenas por compaixão. Elas sentiam que aquela morte não era só dor, era sacrifício, era redenção. E é essa mesma sensação que muitos vão ter nesta Semana Santa. Mesmo sem estarem lá, mesmo sem verem fisicamente, vão sentir, porque a dor do Cristo ainda ecoa, ainda está viva e vai se manifestar em 2025 com uma força que vai abalar até os mais céticos. Mas só sentirá quem tiver coração limpo, quem tiver fé simples, não quem sabe rezar bonito, mas quem reza com lágrimas, com joelhos, com entrega. A fé não precisa de palco, precisa de verdade. E nesta Páscoa, o mundo vai ser confrontado com isso. A verdade virá nua, sem maquiagem, sem desculpas, e muitos vão querer esconder o rosto, mas já será tarde. É por isso que você está ouvindo essa mensagem agora, porque ainda dá tempo, porque Deus ainda está estendendo a mão. Mas essa mão não ficará estendida para sempre. Uma hora ela se recolhe, e quem não tiver segurado vai cair. Vai cair de um jeito que nem oração de última hora vai conseguir segurar. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você já reparou como o mundo está mais frio? E não é o clima. É o olhar das pessoas. É o silêncio entre famílias. É a distância entre quem deveria caminhar junto. Isso não é normal. Algo invisível está empurrando as pessoas umas contra as outras. Um espírito de confusão, de egoísmo, de pressa, como se estivéssemos sendo programados para esquecer quem somos. E quem perde isso, perde tudo. Porque sem identidade, sem propósito, sem fé, somos apenas sombras vivendo por viver. A Semana Santa deveria ser um tempo de recolhimento. Mas quantos realmente se recolhem? Quantos ainda sentem arrepio ao lembrar do sangue escorrendo naquela cruz? Poucos. Muito poucos. E é por isso que o aviso vai ser tão severo. Deus está cansado da indiferença, cansado dos que batem no peito aos domingos e maltratam o próximo durante a semana.
cansado dos que usam o nome dele como se fosse senha para conseguir bênção e esquecem do sacrifício. O que vem agora é justiça, é limpeza, é correção, e vai doer como nunca antes. E sabe o que dói mais? Ver pessoas que amamos caminhando direto para esse sofrimento, sem saber, sem perceber, como cegos sorrindo no meio da tempestade. Quantas mães vão chorar nesta Páscoa por filhos que se afastaram? Quantos pais vão olhar para dentro de casa e perceber que perderam tudo tentando ganhar o mundo? E quantos idosos como você, que já viveram tanta coisa, vão sentir que aquilo que temiam a vida inteira finalmente chegou? Porque está chegando, e o céu está mostrando, mas só quem tem olhos de oração consegue ver. As nuvens estão se movimentando de forma estranha. Animais que normalmente ficam em silêncio à noite estão agitados. Há sussurros nas madrugadas que fazem até os mais corajosos hesitarem. Isso não é loucura, isso é aviso, isso é o espiritual querendo tocar o físico. E quem não estiver pronto vai sentir de forma brutal. Declare: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você que sente um peso inexplicável nos ombros, que acorda cansado mesmo sem ter feito esforço, que tem chorado sem razão aparente, precisa entender. Você está sentindo o peso dessa guerra espiritual. Isso não é doença, é o sinal de que o céu está batalhando por você e que há forças tentando te impedir de ver o que vem por aí. Mas agora não é hora de fraquejar. Agora é hora de lutar com a arma que eles mais temem, a oração. Se você soubesse o que está sendo tramado nos bastidores da fé, você não dormiria tranquilo. Há planos sendo desenhados contra os fiéis, contra a Eucaristia, contra os sacerdotes verdadeiros. Eles querem desacreditar tudo, querem destruir os pilares. E quando o povo perder a fé, eles terão poder total. É isso que está em jogo. Não é apenas mais uma Semana Santa, é um ponto de virada. E enquanto muitos estarão distraídos com festas, viagens e distrações mundanas, os céus estarão em confronto. Um confronto que vai transbordar, vai vazar para cá e vai se manifestar nas coisas pequenas primeiro. Uma dor de cabeça que não passa, uma confusão familiar sem motivo, uma tristeza profunda sem explicação. Depois vai escalar. E quando menos esperarmos, estará em plena vista. Mas muitos ainda vão fingir que não viram, porque é mais fácil negar o espiritual do que encarar a verdade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você consegue sentir a inquietação, como se algo dentro de você estivesse gritando que precisa prestar atenção. Isso é o Espírito Santo tentando te sacudir antes que o pior aconteça. Ele não está mais sussurrando. Ele está clamando, porque muitos já não escutam a brisa, precisam do vendaval, e ele virá. Mas quem escutar agora, quem se ajoelhar agora, poderá ser poupado do pior. O que os profetas antigos previram está se alinhando. Não são apenas histórias velhas, é realidade, é código divino. E nesta Semana Santa, partes dessas profecias serão ativadas, especialmente no coração da Europa, especialmente na Polônia, terra de mártires, de santos e de sangue sagrado. Há uma batalha acontecendo, silenciosa, mas destrutiva. E se você está ouvindo isso, é porque está no meio dela. Você acha que sua tristeza é aleatória? Que sua insônia é só nervoso? Não. Há algo sendo lançado contra os que têm fé. Um espírito de cansaço espiritual, de torpor, para que você pare de orar, para que desista, para que diga, de nada adianta. Mas adianta sim. Cada prece que você faz é uma espada. Cada lágrima é uma chama. E você precisa continuar, porque você é mais importante do que imagina nessa guerra. Declare, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você está sendo chamado, isso não é exagero, é um chamado real
para se tornar intercessor, para carregar em si uma luz que vai incomodar o inferno inteiro. Você pode achar que está fraco, que já não consegue mais. Mas é justamente nesse momento que Deus age. Quando todos pensam que acabou, é aí que ele aparece. Como naquela madrugada em Jerusalém, quando tudo parecia perdido e a pedra foi rolada. Mas antes da pedra rolar, houve choro, houve medo, houve silêncio. E é esse o tempo que estamos vivendo agora. O silêncio antes da intervenção divina. E esse silêncio carrega dor, carrega expectativa, carrega desespero. Mas para os que têm fé, carrega promessa. Promessa de que o último grito não será de morte, mas de vida. Não será de derrota, mas de glória. Você precisa resistir. Precisa se preparar. Precisa acordar os que dormem ao seu redor. Porque quando o clarão vier, e ele virá, será tarde demais para abrir os olhos. Você precisa abrir agora. Precisa se consagrar. Precisa jejuar. Precisa fechar portas espirituais que você, sem saber, deixou escancaradas. Palavras ditas, músicas ouvidas, programas assistidos, tudo isso abre brechas. E o inimigo é especialista em entrar por rachaduras. Escreva, eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você sente um nó na garganta agora? Isso é o seu espírito reagindo. É a sua alma dizendo, presta atenção, essa mensagem é para você. Não é exagero, não é teatro, é verdade. E você sabe, porque dentro do seu peito tem algo pulsando, algo dizendo que está perto, que está se aproximando, e não há mais tempo para brincar com a fé. Não há mais tempo para deixar para depois. Quem estiver frio, vai congelar. Quem estiver morno, será vomitado. Só quem estiver fervendo, cheio da presença divina, conseguirá suportar o que está vindo. Não é o fim do mundo, mas é o fim de um ciclo e o começo de um novo tempo, para poucos, para os escolhidos, para os que permanecerem firmes, mesmo com o mundo desmoronando ao redor. Você será um desses? Ou vai ser só mais um que disse, depois eu vejo isso, porque depois não haverá mais aviso, não haverá mais alerta, não haverá mais tempo. Esta é a última chamada. E você precisa decidir, vai ignorar ou vai agir. Declare, tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. E lembra daquela promessa que te fizeram lá atrás, aquela que parecia impossível? Ela está próxima de se cumprir, mas antes, Deus vai te provar. Vai te testar, vai te levar até o limite da tua fé. E se você resistir, verá o impossível acontecer. Mas se desistir, nem saberá o que perdeu. Por isso, mesmo cansado, continue. Mesmo sozinho, continue. Mesmo sem entender, continue. Porque há uma glória reservada para os que não param. Para os que oram quando ninguém vê. Para os que dobram os joelhos no meio da dor. Para os que dizem amém, mesmo sem ver o milagre. Deus está olhando para esses, e esses serão exaltados na hora certa, porque Ele nunca falha, mas exige entrega total. Você entrega. Você já sentiu como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ninguém ao seu redor parece notar? Como se uma pressão invisível estivesse crescendo sobre sua cabeça e você fosse o único a perceber. Isso não é ansiedade comum, é o Espírito alertando que algo se aproxima, algo que vai dividir o mundo em dois, os que perceberam a tempo e os que zombaram até o último instante. Porque o que está prestes a se desenrolar não será para os olhos comuns, será espiritual, e só quem está com o coração sensível vai suportar. A Semana Santa de 2025 será marcada por um fenômeno que vai abalar as estruturas da fé. Não será algo televisionado, mas vivenciado, nas casas, nas igrejas, nos corpos, nos sonhos. O sobrenatural vai ultrapassar os limites do invisível. Muitas pessoas sentirão uma presença intensa durante o silêncio da madrugada. Algumas terão visões, outras ouvirão vozes. E muitos, assustados, procurarão explicações científicas.
mas não encontrarão, porque será algo que não cabe na lógica. É nesse ponto que muitos vão enlouquecer, porque quando o espiritual invade o natural, quem não está em paz desaba. Já imaginou ver sua filha chorando no quarto, dizendo que uma mulher vestida de branco apareceu e falou palavras que ela não entende? Já imaginou seu marido acordar gritando no meio da noite, dizendo que viu um campo em chamas e ouviu trombetas? Não são delírios, são sinais. E você precisa se preparar, não apenas espiritualmente, mas emocionalmente. Porque quem não estiver firme vai desmoronar. Você já perdeu noites de sono por causa de preocupações com a sua família? Já chorou escondida no banheiro porque não aguenta mais carregar tudo sozinha? Já sentiu que está segurando o mundo enquanto todos à sua volta parecem cegos, despreocupados? Essa dor não é ignorada por Deus, mas Ele está permitindo isso para te treinar, para te preparar. Porque os fortes que se levantarão nesta geração serão os que aprenderam a orar no escuro, a crer sem aplausos, a suportar sem reconhecimento. E é exatamente você que Ele está chamando agora. Você que foi humilhada por causa da sua fé, que foi chamada de exagerada, que se sentiu abandonada até pelos mais próximos. Você que pensou em desistir. Você que só queria um sinal. Este é o sinal. Esta mensagem chegou até você porque o céu quer te alertar que ainda há tempo, mas ele está acabando. E quando o relógio espiritual bater a última hora, muitos vão implorar por uma chance que não virá. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você já percebeu como os noticiários evitam certos assuntos? Como parece que há um esforço em esconder o que realmente está acontecendo no mundo. Terremotos fora de época, eclipses que surgem sem explicação, sinais em céus de regiões onde nunca antes se viu nada semelhante. Isso não são coincidências. São os céus tentando se comunicar com a terra, mas a terra está surda, e só os humildes, os pequenos, os esquecidos, como você, estão ouvindo. Padre Pio dizia que o inferno está vazio, porque todos os demônios estão aqui. E você já sentiu isso, já percebeu a maldade crescendo, a frieza dos olhares, a banalização da vida. Tudo isso são sintomas de uma presença maligna que está se espalhando sem que as pessoas percebam. Mas você vê, você sente. E é por isso que está sendo chamada a se levantar como intercessora, como guerreira espiritual. Você, que já chorou tanto, agora será usada para consolar outros. Mas antes, você precisa se purificar, precisa fechar todas as brechas, precisa renunciar tudo que um dia te afastou de Deus. Palavras ditas em raiva, acordos espirituais feitos sem saber, músicas e objetos em sua casa que servem como portais. Tudo isso precisa ser arrancado. Porque quando a escuridão vier com força total, só os puros resistirão. E essa limpeza começa hoje, agora, com você tomando a decisão de não ser mais morna. Ou você é de Deus ou será tragada pelo sistema. E o sistema é cruel. Vai te oferecer conforto para te aprisionar, vai te dar entretenimento para te distrair, vai te embriagar de prazer momentâneo para te impedir de ver o que está por vir. Mas você está aqui, ouvindo isso, porque seu espírito resistiu, porque dentro de você ainda há chama. Ainda há fome pela verdade, e essa fome é o que te salvará. Mantenha-a viva, porque ela será seu alimento quando o mundo entrar em colapso. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você, e esse colapso está mais próximo do que você imagina. Não será com bombas nem guerras visíveis, será psicológico, emocional, espiritual. Milhares vão enlouquecer sem causa aparente. O desespero tomará conta dos corações dos que confiaram em tudo, menos em Deus. Os bancos vão ruir, os sistemas cairão. E quem depender da estrutura do mundo ficará sem chão.
mas os que estiverem enraizados na fé florescerão mesmo no deserto. E você, está preparada? Porque o teste vai começar dentro da sua casa, com seu filho rebelde, com aquele parente que se entrega à escuridão, com a tentação de calar quando deveria falar. Deus vai te provar onde mais dói, mas não é para te destruir. É para te forjar. O ouro verdadeiro é passado pelo fogo. E você é ouro puro, mas precisa aguentar o calor. Precisa se lembrar todos os dias que não está sozinha. Quando sentir que não aguenta mais, lembre-se, Ele está ali, no mesmo lugar onde sempre esteve. Aos seus pés, naquele altar onde você deixou suas lágrimas, no banco daquela igreja vazia onde você rezava sozinha, Ele ouviu cada palavra, cada suspiro, cada pedido que ninguém mais sabia, e Ele vai responder. Não do jeito que você imagina, mas do jeito que você precisa. Com justiça, com força, com milagre. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E haverá milagres, sim, mas eles não virão em festas, nem em altares iluminados. Virão nos quartos escuros, nas cozinhas silenciosas, nas ruas frias onde um desconhecido estende a mão. Virão nas pequenas coisas, como aquela oração que você faz antes de dormir, mesmo sem forças. Como aquela vela acesa por alguém que você nem imagina. Deus age no oculto, porque é no oculto que a fé verdadeira habita. O problema é que muitos querem milagres visíveis, mas não querem conversões profundas. Querem cura no corpo, mas não estão dispostos a curar a alma. E nesta Semana Santa Deus vai agir primeiro no invisível. Vai revelar o oculto. Vai trazer à luz pecados escondidos, mentiras enterradas, passados que foram maquiados. Muitos serão confrontados com suas próprias sombras. E só quem estiver disposto a encarar a verdade será liberto. Você está pronta para essa verdade? Para esse espelho que vai mostrar não só o mundo, mas você mesma, com todas as marcas, com todas as feridas? Porque o verdadeiro avivamento começa no confronto. Deus não mascara, Deus revela, e Ele está prestes a revelar coisas que mudarão para sempre a forma como você vê o mundo. A verdade vai doer, mas a dor é o início da cura. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E quando tudo parecer perdido, quando até os sacerdotes se calarem, quando as igrejas parecerem vazias, haverá um remanescente. Haverá uma chama, um grupo pequeno, mas forte, e você fará parte dele. Você, com suas dores, com sua história, com sua fé teimosa, que insiste em continuar acreditando mesmo quando tudo diz o contrário. Você, que o mundo desprezou, que sua família subestimou, que muitos chamaram de fanática. Você será levantada como coluna. E não pense que será fácil, porque os ataques mais cruéis virão dos que você mais ama. Os inimigos não estarão fora, estarão na mesa, no abraço, no bom dia. Mas Deus vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai te mostrar quem é quem. E você saberá a hora de falar, a hora de calar, a hora de chorar e a hora de se levantar. Você já reparou como as pessoas estão com os olhos abertos, mas espiritualmente cegas? Caminham pelas ruas com o celular na mão, o rosto no chão, o coração distante de tudo que é sagrado. E quando você fala em oração, em fé, em penitência, riem, desdenham, ignoram. E você sente esse aperto no peito, essa angústia silenciosa que ninguém entende. Mas Deus entende, Ele vê. Ele recolhe essa dor e transforma em força, porque os escolhidos sempre foram os mais desprezados. A Semana Santa de 2025 não será marcada por procissões bonitas e encenações teatrais. Será marcada por um confronto direto entre luz e trevas, mas esse confronto será interno, na alma, no coração, na consciência. Muitos vão ser tomados por uma inquietação que beira o desespero, um peso no espírito que os impedirá de dormir, e as lágrimas virão sem motivo.
Os pensamentos se embaralharão, porque o Espírito Santo vai visitar cada casa e só permanecerá onde houver arrependimento. Você está pronta para ser confrontada com os seus próprios pecados? Porque é isso que virá, não para te condenar, mas para te libertar. Mas só se você aceitar olhar para dentro, Deus vai arrancar as máscaras. Vai destruir os altares erguidos à vaidade, à ganância, ao orgulho. Vai mostrar quem realmente somos quando ninguém está vendo. E só quem se humilhar será restaurado. Muitos acharão que estão sendo atacados, mas estarão sendo purificados. A dor será o sinal de que Deus ainda se importa. Porque o maior castigo é quando Ele nos deixa sentir prazer naquilo que nos destrói. Mas se você está sentindo desconforto, crise, lágrimas sem explicação, louve. Isso significa que Ele ainda está aí, te chamando, te sacudindo, te acordando. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E você que já se sentiu perdida, que tem medo de morrer sem deixar um legado, sem ver seus filhos no caminho certo, que olha para trás e vê mais arrependimentos do que vitórias, você precisa saber, ainda há tempo. Mas esse tempo não pode mais ser desperdiçado. Cada minuto agora conta, cada oração, cada decisão, porque os ponteiros do relógio profético já estão acelerados. E quando der meia-noite, espiritualmente falando, os portões se fecharão, e os que estiverem fora chorarão. Você já viu as notícias? Os padres sendo perseguidos, igrejas sendo fechadas, sinais aparecendo no céu e sendo ignorados. Tudo isso já foi previsto, mas a maioria não crê, porque estão embriagados, e não é de vinho, é de distração, é de vício, é de orgulho. Estão dormindo com os olhos abertos, vivendo como se fossem imortais e esquecendo que o juízo começa pela casa de Deus. Nesta Semana Santa, o juízo começará, não no mundo lá fora, mas dentro das igrejas, nos púlpitos, nas sacristias, nos confessionários. O que está escondido será revelado, e muitos ficarão escandalizados, mas os puros, os simples, os fiéis, esses serão poupados, porque sempre foi assim. O remanescente é pequeno, mas é poderoso. Você faz parte desse remanescente? Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você sente dores nas costas, no peito, uma fadiga que não passa, mesmo dormindo? Isso não é apenas físico, é espiritual. É sua alma carregando pesos que não te pertencem. Você está em batalha, mesmo sem perceber. Por isso o cansaço, por isso o peso. Mas Deus vai aliviar, vai renovar, vai te levantar como coluna na tua casa, no teu bairro, na tua família. Mas você precisa se manter firme. Não pode desistir agora. Você chegou longe demais para voltar. Os sinais de que o espiritual está transbordando para o natural estão por toda parte. Animais agitados, crianças tendo pesadelos com cenas que nunca viram. Velhos dizendo que sentem algo estranho no ar. Isso não é loucura. Isso é o cumprimento de profecias. E se você ainda não acredita, espere, porque nos próximos dias algo tão impactante acontecerá que até os céticos vão começar a temer. Não será coincidência. Será Deus gritando para os que ainda fingem não ouvir. Você verá líderes religiosos sendo desmascarados, escândalos vindo à tona. E não será por acaso, será o juízo. Deus está limpando a noiva. E só os que forem fiéis até o fim verão a glória. Por isso você precisa permanecer, mesmo quando tudo parecer desmoronar, mesmo quando suas orações parecerem sem resposta. Porque no silêncio, Deus está construindo o impossível. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você tem chorado calada? Tem sentido que está sendo esquecida até por Deus? Isso é mentira do inimigo. Deus nunca te abandonou.
Ele só está em silêncio porque está te testando, está te moldando, está forjando uma nova mulher, uma nova guerreira. E quando esse processo acabar, você será inabalável. Mas agora você precisa suportar, com fé, com oração, com jejum, mesmo que ninguém veja. Porque quem ora em secreto é recompensado em público. E não pense que o inimigo vai ficar parado. Ele vai atacar, com palavras, com acusações, com lembranças do teu passado. Vai tentar te fazer desistir, te calar. Mas você precisa resistir. Precisa lembrar quem você é. Uma filha de Deus, escolhida, separada, lavada no sangue do Cordeiro. E não importa o que digam, você é importante demais para o céu para ser ignorada. E nesta Semana Santa, o céu vai provar isso. Você verá respostas chegando de onde menos espera. Pessoas te pedindo perdão, portas se abrindo. E tudo isso será fruto da tua fidelidade silenciosa. Porque Deus honra os que o honram. E você tem honrado mesmo cansada, mesmo ferida. E por isso será recompensada. Prepare-se. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã está próxima. Escreva: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Mas para que amanhã chegue, você precisa atravessar a madrugada. E essa madrugada será a mais escura da tua vida. Será o momento onde tudo dentro de você vai gritar para parar. Mas é aí, exatamente aí, que Deus vai se manifestar. Não com trovões, mas com paz, com consolo. E você saberá, não está só. Nunca esteve. Há anjos guardando a sua casa, há intercessores orando por você, há um céu inteiro em movimento só porque você decidiu continuar. E você precisa continuar, porque há vidas que dependem da tua fé. Filhos, netos, vizinhos, gente que você nem conhece, mas que será tocada por Deus através de você. Seu sim vai salvar almas. Seu sim vai impedir tragédias. Seu sim vai mudar destinos. E é por isso que você não pode parar, porque você é resposta. Você é instrumento, você é luz no meio da escuridão. Mesmo se não se sente assim, mesmo se acha que não é suficiente, Deus escolheu você justamente porque você se sente incapaz, porque os fracos, os pequenos, os improváveis são os que Ele mais usa. Então pare de duvidar, pare de olhar para trás e olhe para cima. Escreva: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora feche os olhos. Respire fundo. Sinta essa presença, esse arrepio, essa paz estranha. Isso é o Espírito Santo te tocando. Não é emoção, é real. É Deus te dizendo: filha, eu estou contigo. E se Ele está contigo, quem será contra você? Levante-se, ore, louve, chore. Mas não desista, porque a cruz está pesada sim, mas a ressurreição está logo adiante. E quando ela chegar, tudo fará sentido. Você precisa entender algo agora, de forma clara, algo que talvez ninguém tenha te falado com essa seriedade. O mal não está mais se escondendo. Ele anda solto pelas ruas, pelas telas, pelas bocas, pelos pensamentos. Está em tudo o que parece inofensivo, nos conteúdos que seus filhos assistem, nas músicas que tocam como se fossem apenas sons, nos conselhos que dizem para você seguir seu coração, quando a palavra diz que o coração é enganoso. Isso não é só mundo moderno. Isso é uma estratégia calculada para te afastar, pouco a pouco, sem que perceba. E enquanto isso acontece, você se sente culpada. Sente que não tem forças. Sente que está falhando como mãe, como esposa, como cristã. E é essa culpa que o inimigo usa para te calar. Ele quer que você acredite que já é tarde demais, que você perdeu tempo, que você deixou escapar oportunidades. Mas isso é mentira. Se você ainda respira, é porque Deus ainda tem plano. E esse plano começa agora, com você reconhecendo o que precisa mudar. Na Semana Santa de 2025, essa batalha será escancarada.
Muitos cairão, muitos perderão a razão. Muitos verão seus lares em ruínas, não por falta de dinheiro, mas por excesso de frieza, por anos de silêncio, por corações endurecidos. E você precisa decidir de que lado vai estar. Se será parte dos que despertaram ou dos que continuarão dormindo até o juízo bater à porta, porque ele virá. Você já percebeu como está mais difícil orar? Como o ambiente parece pesado, como a mente se enche de distrações toda vez que você tenta se concentrar em Deus. Isso não é normal, é ataque, é resistência espiritual. E se você não lutar, vai perder. Vai perder sua conexão com o céu, vai perder sua autoridade, vai perder sua fé. E quando a fé se perde, tudo se desmorona, porque é ela que sustenta, que cura, que guia. Quantas vezes você se pegou pensando que ninguém te entende, que você dá tudo de si e parece não ser suficiente, que você ora, mas Deus está em silêncio? Quantas vezes sentiu que não suportaria mais um dia? Essa dor tem nome: esgotamento da alma. E é exatamente nesse lugar escuro que Deus gosta de agir. Porque é aí que você está vazia o suficiente para ser cheia dele. Mas precisa se render. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Agora escute com atenção. Não é só com você. O que você está vivendo está acontecendo com milhares de mulheres, de mães, de senhoras que passaram a vida toda acreditando. Mas essa geração é diferente. Os ataques estão mais intensos. O inimigo está com pressa porque ele sabe. O tempo dele está acabando. Ele quer desestruturar os pilares da fé. E sabe por onde começa? Pela mulher. Porque a mulher carrega o dom de sustentar uma casa, uma igreja, uma geração. E se você cair, quantos caem junto? Você é o alicerce, e é por isso que Deus está te chamando agora. Ele quer te levantar, te purificar, te vestir com autoridade, te encher de fogo, porque Ele sabe, há filhos teus que só serão salvos por tua intercessão. Há netos que só escaparão do laço do pecado se você se levantar. Você não pode calar, você não pode se esconder. Prepare-se. Algo muito forte acontecerá nos dias que antecedem o domingo da ressurreição. Sonhos proféticos, ataques espirituais durante a madrugada, conflitos intensos dentro das casas. Isso não será coincidência. Será a tentativa final do mal de impedir a ressurreição espiritual de muitos. Mas quem estiver vigiando, orando, jejuando, verá a vitória, verá o sobrenatural. Verá milagres, mas é necessário vigilância. Até os detalhes, o que entra na sua casa, o que você assiste, o que você escuta. Deus vai exigir mais, vai pedir renúncia, vai te tirar da zona de conforto, porque Ele não quer que você sobreviva, Ele quer que você vença. E a vitória vem com sacrifício, com entrega, com verdade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sabe aquela sensação de que você está em um deserto? Que suas orações não passam do teto? Que sua vida estagnou? Que nada muda? Isso não é ausência de Deus, é presença intensa, mas silenciosa. É Ele te ensinando a ouvir no escuro, a crer sem ver, a persistir mesmo sem garantia, porque quem permanece nesses dias verá coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Os que zombaram da tua fé vão te procurar. Os que te rejeitaram vão precisar de você. Os que disseram que era loucura verão com os próprios olhos que você estava certa. Mas Deus não quer que você se orgulhe disso. Ele quer que você os abrace, porque a tua vitória não será só tua. Ela será de todos que forem alcançados pela tua obediência. E por falar em obediência, você tem orado como Deus pediu? Tem jejuado? Tem lido a palavra? Ou tem deixado tudo isso para depois? Porque não haverá depois para quem não se preparar agora. Haverá surpresa. Haverá angústia, haverá gemido, mas também haverá livramento. Para os fiéis,
para os que, como você, mesmo na dor, continuam firmes. Você lembra da promessa? Aquela que Deus te fez há anos? Ela ainda está de pé. Ela só está esperando o cenário certo. E esse cenário está sendo construído agora. A dor que você sente hoje, a perda que você viveu, a solidão que te envolve, tudo isso faz parte da preparação. Nada é em vão. Cada lágrima é uma semente e você vai colher. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Agora escute. Quando tudo parecer perdido, quando a escuridão parecer invencível, quando o silêncio for ensurdecedor, ele virá. E ele não virá como uma lembrança. Virá como socorro, como força, como presença, e você saberá. Porque vai sentir uma paz absurda no meio do caos, uma coragem inexplicável diante do medo, um amor que cura até feridas que você esqueceu que existiam. E nesse momento você vai lembrar dessa mensagem, vai lembrar que foi avisada, que foi escolhida, que foi preparada, e vai entender, valeu a pena, cada renúncia, cada madrugada em oração, cada jejum feito em silêncio, cada amém dito com lágrimas, valeu, porque Deus nunca falha. Essa Semana Santa será um divisor de águas. Quem tiver olhos espirituais verá sinais, verá o céu se movendo, verá o tempo se dobrando, porque o céu está prestes a tocar a terra, e esse toque será forte, será profundo, será definitivo. Mas você não tem que ter medo, porque você está sendo preparada, porque você foi encontrada. Porque mesmo sem saber, você está sendo guardada. Há anjos ao seu redor. Há poder no teu clamor, há unção no teu caminhar. E você vai chegar. Não importa quantas pedras surgirem, você vai chegar. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E agora respire, sinta. A presença dele está aí com você, no seu quarto, na sua sala, no seu peito, porque ele não abandona os que o amam, e ele te ama. Te ama como ninguém jamais te amou. Te ama com amor eterno, com amor que cura, com amor que restaura. Tudo o que você passou até aqui foi preparação. Tudo. E agora você está mais pronta do que imagina. Deus vai te usar, vai te erguer, vai te surpreender. Porque o que ele tem para a tua vida é maior que qualquer dor que você enfrentou. Levante-se agora, em espírito, em oração, em confiança, porque você não está sozinha. Você é escolhida, é filha, é guerreira. Amanhã, no próximo vídeo, vou revelar os nomes que estão sendo escritos espiritualmente para o juízo e os que estão sendo marcados para a promessa. Você não pode perder. Se sentiu tocada, escreva: Senhor, prepara meu coração para o que está por vir. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que o céu te cubra hoje com o manto da misericórdia. Amém.